presidente, senhoras e senhores vereadores. Bom, primeiro, acho que é importante a gente trazer aqui também algumas informações, né? O vereador Bressan coloca como se a culpa da crise econômica fosse a questão de fechar ou abrir, né, os setores econômicos em Caxias, né? Está aqui dizendo, em Caxias, no Brasil. Bom, mas é importante dizer, vereador, que a nível nacional não houve, né, lockdown. Então, a condução do Brasil foi feita pelo presidente da República, na medida em que ele é quem estava controlando toda a questão da pandemia, ou não controlando, porque também é uma decisão, né? Mas é importante dizer que o FMI, no relatório agora, pós-pandemia, ele coloca que os países que adotaram isolamento social rígidos, né, foram os menos afetados pela crise econômica. Então, não sou eu que estou dizendo, não é o PT, é o FMI, né, e que avaliou aí, comparou as economias de vários países mundo afora, e que coloca, então, o problema é que, às vezes, o que a gente via em alguns municípios e alguns estados do Brasil uma hora fecha, outra hora não fecha. Ou um setor fecha tudo e o outro setor nunca fecha. Então, e aí fica claro, a crise fica para um setor, para outro não. Então, são medidas que foram sendo feitas no Brasil afora porque não teve uma condução nacional responsável, né? Porque até o uso de máscara foi polêmico, né, no Brasil. Então, acho que é importante a gente trazer isso, né, de que essa história de colocar agora toda a culpa do PT, né, isso aí é uma falácia, isso aí é conversa para boi dormir, né, sem argumento, sem consistência alguma. Então, o que a gente precisa dizer é que hoje a gente está passando, sim, né, por uma situação econômica no Brasil muito ruim, né? Aqui a vereadora Tati traz a questão da inflação e que é causada especialmente, seja pela questão da questão da energia elétrica, né, pela falta de chuva, por toda essa questão, né, que a gente não está conseguindo dar conta da produção da energia elétrica no Brasil, mas também a questão dos combustíveis, né, do petróleo e a política que o Brasil tem conduzida na questão dos preços, né, de combustível. A gente hoje a gente segue uma orientação, né, de valor e de cobrança, de pagamento pelo combustível, pelo petróleo, que segue a lógica do mercado internacional. Isso não acontecia até 2016. Foi uma mudança de política, porque nós tínhamos, né, nos governos do PT, uma política em que a Petrobras trabalhava, tinha um fortalecimento das refinarias e a gente poderia produzir, sim, 80% dos combustíveis que o Brasil utilizava, ele era produzido pela Petrobras, e a gente conseguia garantir uma reserva desses valores, né, com base aqui no mercado interno. O que mudou depois, tanto no governo Temer, e que vem piorando com o governo Bolsonaro. Hoje, a política do petróleo no Brasil, ela só é boa para quem ganha, para o mercado, né? Só para o mercado. E para o trabalhador lá na ponta, está ficando insustentável. É insustentável, porque tudo isso é uma cadeia que vai aumentando tudo. Não é só o combustível que aumenta tudo, tudo, tudo. O alimento, tudo vai aumentando em função, né, da questão do valor do petróleo. Então, a gente tem hoje uma política nacional que está fazendo muito mal para o Brasil, né, porque segue essa lógica internacional e ainda considerando que os preços são avaliados em dólar, né, e o real hoje está extremamente desvalorizado, porque não temos investimentos, né, internacionais também no Brasil, em função dessa instabilidade que já foi trazido aqui. Eu falei antes, essa instabilidade, inclusive, gerada pelo presidente da República, que ataca as suas instituições, as instituições democráticas do Brasil, e ainda não consegue, né, trazer um resultado ou dar credibilidade às reformas que ele diz serem necessárias no Brasil. Então, ninguém enxerga as medidas que o presidente Bolsonaro está fazendo como algo que realmente seja seguro para investimentos internacionais. Então, é uma crise gerada pelo presidente Bolsonaro. Quem não quer ver isso é fanático, como diz o vereador Juliano. A gente precisa entender quem são os responsáveis. E hoje, quem é responsável pela condição política no Brasil é o presidente Bolsonaro.
Obrigada. Obrigado. Encerrado o pequeno expediente, só para nível de esclarecimento, colegas vereadores, o projeto da LDO temos prazo. Até o final do mês a gente precisa devolver para o município, então temos assim, ó, toda semana que vem para discutir esse projeto. Ele era, sim, em princípio, para vir a pauta amanhã,